Bom, pessoal, boa tarde, tá? A gente vai continuar hoje a nossa aula 03 de lógica de programação, só que a gente está trabalhando especificamente com Java, né? E o IDE que a gente vai trabalhar é o NetBeans. Saudando também a nossa continuação, faz tempo que a gente não faz uma gravação. Essa demanda, na verdade eu nem ia fazer a gravação hoje, mas a pedido de algumas pessoas eu vou fazer essa gravação, por conta que tem muita gente aí que está tentando se situar ainda no mundo do Java, tá? Então, beleza. Mais uma vez a gente vem aqui, novo projeto, tá? Arquivo, novo projeto. Tecla de atalho, Ctrl Shift N. Também é possível, né, ó, através desse carinha aqui, ó, novo projeto, amarelinho, posso criar um novo projeto a partir daqui também. Então existem três formas da gente criar um novo projeto. Arquivo, novo projeto, tecla de atalho, Ctrl Shift N, e a última opção das três, esse carinha aqui, ó, novo projeto. Beleza? Show! Se eu já tiver um projeto criado e eu quiser abrir esse cara, como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, esse carinha chamado abrir projeto, né? Além dessa tecla de atalho, que é Ctrl Shift O, eu também posso vir aqui no menu arquivo, ó. Menu arquivo, abrir projeto, né? Ó, teclinha de atalho, Ctrl Shift O. E por último, um novo arquivo, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente cria um arquivo individual. A gente não cria um projeto. Ah, então quer dizer que se eu quiser criar somente uma classe, aqui eu consigo fazer isso? Sim, um novo arquivo, tá? A gente não cria um projeto, a gente cria um arquivo individual. Geralmente a gente consegue trabalhar dessa forma aqui quando a gente está trabalhando com vários programadores, por exemplo, ao mesmo tempo. A gente cria arquivos individuais para jogar dentro de um projeto específico, tá? Então nós temos esses três caras aqui que nós vamos trabalhar, certo? Durante a nossa disciplina aqui de lógica de programação. Então, novo projeto, Ctrl Shift N. Mais uma vez, Java, né? O Java específico que a gente está trabalhando aqui é o Java SE, que é para aplicações desktop. Clica em Java, aplicação Java, clica em próximo. E agora aqui a gente entra em algumas particularidades, que é o quê? O nome do nosso projeto. Nesse caso aqui vai ser aula 03. Eu tinha colocado lógica 01, 02, eu vou colocar 03, né? Na verdade eu tinha colocado aula lógica 01. Então vai ser aula lógica 03, correto? Beleza, show de bola. João Vitor, eu quero salvar meus projetos no meu pendrive. Não tem problema nenhum. Vem procurar aqui, localize o seu pendrive, tá bom? E você consegue salvar aqui seu projetozinho direto no pendrive. Então, onde você chegar, você pode executar esse seu projeto direto do pendrive, tá? Desmarca esse cara aqui, a gente não vai utilizar nenhuma biblioteca por enquanto. E desmarca criar a classe principal. Mais uma vez, já para a gente ir treinando, né, com o método main. E quando a gente for trabalhar com mais de um arquivo de uma vez, a gente vai saber qual arquivo vai ser a classe principal, tá? Então, desmarca, clica em finalizar. Perfeito. Próximo passo. Localiza o projetinho aqui, né, ó, na aba projetos, tá bom? Ah, João Vitor, não está aparecendo projetos aqui. É só vir em janela e tem aqui, ó, Ctrl mais 1, a tecla de atalho, ó. O projeto vai aparecer com certeza. Eu estou falando isso por experiência própria, né? Tem NetBeans que vem desconfigurado ou você mesmo desconfigura ele e a abazinha de projetos deixa de existir. Então você vem aqui em janela, tem alguns caras aqui importantes que a gente vai utilizar durante o nosso curso também. Então tá aqui projeto bonitinho, Ctrl mais 1, tá? Perfeito. Próximo passo. Se você analisar, nós temos aqui a aula lógica 1, a 2 e a 3, né? Como eu estou trabalhando especificamente com esse projeto, eu vou clicar aqui com o botão direito na xícarazinha e definir esse projeto, ó, como o principal, ó. Esse passo aqui, ele não foi visto na aula 01 e nem na aula 02. Por quê? É uma particularidade da aula 03, né? Vou já explicar qual a importância desse procedimento agora. Então se liga aí, ó. Quando eu defino ele como principal, automaticamente ele fica em quê?
em negrito, ó, e os outros não ficam em negrito. Então, João Vitor, qual é a diferença dele estar em negrito e dele estar sem negrito? Quando eu vier aqui em cima na setinha, se liga aí, ó. Tá vendo aqui a setinha aqui, ó? Executar projeto principal ou a tecla de atalho F6, ele vai executar quem? O projeto que eu acabei de definir como principal. Então, vamos citar um exemplo. Se eu deixar o Aula Lógica 03 como principal, né? E eu quiser executar o Aula Lógica 01, na hora que eu clicar aqui, ele vai executar? Não. Por mais que ele esteja aberto aqui, certo? No nosso código-fonte. Esse é um porém. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter gente que vai deixar o projeto anterior como o projeto principal e no novo projeto vai fazer o código todinho e vai dizer, João Vitor, não está executando. Aí eu chego lá, porque você esqueceu de definir ele como principal. Então, sempre, o projeto que você está executando, ou seja, o projeto que você está implementando aqui no código-fonte, você vai deixar ele como o quê? O principal. Então, quando eu clicar nessa setinha aqui, ele vai executar quem? O Aula Lógica 03. Porque ele é que é o nosso projeto principal. Mais uma vez, como é que eu sei que esse cara aqui é o projeto principal? Quando eu identifico e ele está em que aqui? Em negrito, né? Então, aí já é uma particularidade aí, tá bom? Beleza? Show! Clica no maisinho aqui, pacote de código-fonte. Nós não temos o nosso pacote ainda. Qual vai ser o nome do nosso pacote? Clica com o botão direito, novo, pacote Java, né? Eu posso colocar alguma letra em maiúsculo aqui? Sim ou não? Não. O nosso pacote, por padrão, ele vai ser todo em minúsculo, né? Então, Aula Lógica 03, todo em minúsculo, tá? Eu venho aqui e clico em finalizar. Já criamos o nosso pacote. Qual o próximo passo? Clica com o botão direito no pacote, classe Java. Nome da nossa classe, Aula Lógica 03. Perfeito? Do mesmo jeito que eu criei o projeto, eu vou criar aqui o nome da nossa classe, tá bom? Clico em finalizar. Pode apagar esses comentários, não tem problema nenhum, tá bom? E aqui a gente já consegue identificar quem? O nome do nosso pacote, né? Ó, todo em minúsculo. E o nome da nossa classe, Aula Lógica 03, tá? Próximo passo, definir essa classe aqui como a principal. Qual a tecla de atalho que eu ensinei para vocês na aula passada? PSVM. E depois? O tab, né? Ó. E ele automaticamente faz o quê? O meu método principal. Então, show de bola. Se eu clicar aqui, ó, executar projeto, ou então F6, ele vai executar meu projeto aqui, ó, sem problema nenhum. Só dá o OK. Aqui, ó, executando, bonitinho. Essa execução só aconteceu porque eu tenho o meu método principal. Quem é o método principal aqui? O main, né? Ó. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui na aula 03, tá? Na aula passada eu falei para vocês que a gente ia deixar bem específico hoje algumas características, tá, das estruturas de controle. Então hoje nós vamos trabalhar com a estrutura de controle C, tá? Tanto a simples como a composta, tá bom? Então eu lembro, João Vitor, que lá no Portugal a minha estrutura funcionava dessa forma, tá? Eu vou fazer um comentário aqui para a gente colocar essa estrutura, beleza? Era se minha condição, então, fim C. Vocês lembram que a nossa estrutura, né, lá no Portugal funcionava dessa forma? Sim ou não? Vocês lembram? Beleza. Só que aqui no Java, essa estrutura ela vai ser de forma diferenciada. Mas a lógica e o sentido vai modificar? Não, vai ser a mesma coisa, tá?
Então, aqui no Java, ela vai funcionar da seguinte forma, tá? Então, vamos colocar aqui, Java. Se a nossa condição for verdadeira, né? Eu abro e fecho a chave. Só isso, João Vitor? Sim, só isso. Olha aqui a diferença, né? Ó, no lugar do então e do fim se, eu substituí por quem? Eu substituí por quem? Pelas chaves, ó. Então já nota a diferença. O então e o fim se, eu substituí pelas chaves. A nossa condição continua a mesma coisa? Sim, continua a mesma coisa. Eu posso dizer aqui que o 3 é maior que o 2? Sim ou não? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. A condição modificou? Não, modificou somente o quê? A estrutura. Essa condição que eu estou trabalhando aqui, quem é? É a simples, né? Por quê? Porque eu só tenho uma única condição. Então, se liga aí, beleza? Se liga aí. Essa é a simples. Vou colocar aqui como verdadeiro novamente. Vou colocar um barra. Essa é a nossa estrutura simples, sem problema nenhum. João Vitor, e a composta, como é que vai ser? Vamos colocar agora aqui, tá? Então, já vai analisando aí. Se o nosso carinha aqui continuar verdadeiro, eu abro, fecho parênteses, né? No caso, parênteses não, as chaves. Se não, se abro novamente aqui e abro e fecho a nossa chave. Então, o que é que ele está esperando aqui? Ele tem que ser verdadeiro também, né? Ó, beleza? Perfeito. Então, a nossa condição composta, ela funciona dessa forma aqui, tá bom? Composta. A simples só tem uma única condição e a composta, ela tem mais de uma condição. Ah, João Vitor, e esse último cara aqui? Se ele não for verdadeiro, ele vai ter uma resposta? Sim. Quem é a resposta? Se não, abre e fecha esse cara aqui, ó. Então, se liga aqui na diferença, tá? A gente lembra, barra asterisco em Java são comentários de muitas linhas. A gente lembra que a estrutura, né, composta lá no Portugal, como era que funcionava? Se aí a gente tinha a nossa condição, concorda comigo? Então, se não, aí a gente tinha o se novamente, né? Nossa condição. Então, se não, fim se. São quantos sis que eu tenho? Fim se. Exatamente. Então, aqui a gente tinha o quê, ó? Uma estrutura composta no Portugal, com duas condições. Aí eu pergunto para vocês, qual é o mais fácil? A gente fazer essa daqui ou a gente fazer essa outra aqui de baixo, que é a composta? A de baixo é bem mais fácil da gente fazer, até por conta também da estrutura, né? Que é bem menor do que essa outra. Tipo, eu tinha condição, né? Então, se não, se, do mesmo jeito aqui também. Se, no lugar da chave, né? Ó, no lugar do então, quem foi que substituiu? As chaves, né? Ó, aqui no caso seria o então, e aqui seria quem? O fim, se. E o else substituiu quem aqui? O else substituiu quem? Substituiu quem o else? O se? Não. Então o if é quem, pessoal? O se. E o else é quem? O se não. Beleza? Tranquilo? E o então foi substituído por quem? Pela chavezinha aberta. E o fim se foi substituído por quem? Pela chavezinha que fecha, não é isso? O primeiro cara, tá bom? Então, relembra isso aqui que vocês precisam saber. Ah, João Vitor, desde o Portugal eu não aprendi a fazer essa estrutura aqui. Então, vamos lá, né? Agora é a hora de você tentar treinar isso em Java, tá bom?
Então vamos colocar isso aqui para funcionar? Vamos lá. Vou colocar aqui esse cara aqui em stand-by. Depois vocês fazem as anotações, tá? Então, beleza. Como é que eu faço, João Vitor, para utilizar essa estrutura aqui? Vamos lá, muito bem. Digamos que, pegando o exemplo lá da média do aluno, né? Digamos que a gente tem que definir se o aluno foi aprovado ou reprovado. Como é que eu faço? Estrutura de controle, né? Então, digamos que... Vamos criar aqui, né? Ó, vou colocar aqui double, média, igual a 6. Se nosso camarada aqui tiver a média maior que 6, esse camarada tá o quê, pessoal? Aprovado, né? Qual o comando de saída que a gente aprendeu? System.out.print ln, né? Ou então Salt tab, né? Ó. Então o camarada tá o quê? Aprovado, né? Ó. Massa. Se não, quem é que eu substituo aqui pelo se não? Else, né? Else, que é o se não. Esse camarada tá o quê? Vou até colocar como comentário aqui, tá? Ó. Se não. E aqui em cima, como comentário também. Então, tá bom? Se não, esse camarada tá o quê, pessoal? Reprovado, né? Ó. Vou colocar aqui. Reprovado. Beleza? Tranquilo? Vamos executar esse cara aqui. Opa! 6 tá o quê? Reprovado. O que é que faltou aqui para dizer que ele está aprovado? Maior e igual, né? Ó, a gente esqueceu o igual aqui, ó. Vamos executar agora, de novo. Opa, agora ele está aprovado. E se essa média aqui fosse 5? Vamos fazer o teste. Agora ele está reprovado, tá bom? Perfeito? Perfeito. Vamos definir aqui uma condição para deixar essa estrutura composta, tá? Porque nesse caso aqui, tá uma estrutura simples. A gente só tem uma única condição. Então, digamos que para que esse cara esteja na recuperação, ele precise, no mínimo, ter uma nota 4, né? Então, como é que eu faço aqui? Digamos, por exemplo, se ele tiver 6 ou maior que 6, ele está aprovado. Se ele tiver uma nota menor ou igual a 4, ele está reprovado. E se ele tiver uma nota maior que 4 e menor que 6, ele está em recuperação. Como é que eu faço agora? Vamos criar um novo se aqui, né? Não tem problema nenhum, ele vai considerar isso também. O bom do Java é que a gente consegue calcular a precisão desses números, tá? Por exemplo, se eu tiver um número 5.75, o tipo de dado que eu vou criar, float, né? Que é o ponto flutuante. Eu tenho uma precisão maior desse tipo de tratamento. Então, se liga aí, ó. Se a nota for maior ou igual a 6, aprovado. Se essa média, né, for menor que 6, não é isso? E ela tem que ser o quê, pessoal? Média é maior que 4, eu falei, foi? Foi maior que 4. Esse cara está em quê? Em recuperação. Vamos colocar aqui. Recuperação. Se não, nosso camarada, ele está o quê? Vou colocar aqui para ficar bonitinho. Se não, o nosso camarada está reprovado. Beleza.
João Vitor, vamos colocar logo aqui, né? Só para a gente se ligar por que é que ele está dando esse erro aqui. João Vitor, lá no Portugal, vou até colocar como um comentário aqui, né? Lá no Portugal, os operadores relacionais que a gente viu, quem eram? Relacionais. Quem são? Quem são? Quem são os relacionais? Maior que, menor que, maior igual, menor igual. Beleza. Nesse caso aqui, a gente está utilizando os relacionais já? Já, tá aqui, ó, maior que, menor que. Só que eu preciso fazer uma operação entre essas duas relações. Como é que eu faço a operação entre essas duas relações? Com os operadores lógicos. Quem são os operadores lógicos que a gente viu lá em Portugal? Quem são? Exatamente, operadores lógicos. É o e, mais quem? O ou e o não. Nesse caso aqui, em Java, qual o operador que eu tenho que utilizar? O i, o ou não? Preste atenção. Se a média for menor que 6 e a média for maior que 4, qual o operador que eu tenho que utilizar? Qual é? Eu acabei de falar, pessoal. Média tem que ser o quê? Menor que 6 e média tem que ser o quê? Maior que 4. Então, quem é o operador que eu tenho que utilizar? O i. Por que que tem que ser o i? Porque as duas têm que ser verdadeiras. Concorda comigo? Sim, as duas têm que ser verdadeiras. Então, se liga aí, ó. Vamos colocar mais aqui embaixo, para a gente aprender quem são os operadores. O i em Java, beleza? É quem? Esses dois carinhas aqui, ó. Dois is comerciais. Vamos colocar outro aqui. O ou em Java, ele vai ser quem? As duas barrinhas aqui, ó. E por último, o não em Java vai ser quem? Quem é que lembra? Chapeuzinho não. A exclamação. Beleza? Então, anota aí que isso é importante, tá? Então, aqui, pessoal, o i vai ser quem? Esses dois carinhas aqui, ó. E vamos colocar o parênteses, que senão ele não reconhece. Beleza? Beleza. Então já faz essa anotação que é importante, tá? Então preste atenção aqui, tá bom? Pra gente finalizar esse código e essa primeira parte da aula, tá? Se liga aí. A minha média aqui tá quanto? Minha média tá quanto aqui? 5. Então, quando eu chego aqui, 5 é maior ou igual a 6? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? É falso. 5 é... A média é quanto aqui? 5. Então, ele vai entrar nessa resposta lógica aqui, aprovado? Não. Aí ele pula para a segunda resposta lógica. Aí eu pergunto para vocês. O 5 é menor que 6? É verdadeiro ou é falso? O 5 é menor que o 6? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, beleza. Primeira resposta lógica verdadeira. E o 5 é maior que o 4? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Opa, então ele entra nessa resposta lógica aqui. Então esse aluno está em quê, pessoal? Recuperação. Beleza? Beleza? Então eu vou salvar aqui e vou executar aqui para a gente ver, ó. Opa, o aluno está em quê aqui? Recuperação. Então, digamos que ele tenha uma nota maior que 6, né? Vamos colocar um 7 agora. Vamos executar. O aluno está o quê? Aprovado. Não está com 7? Beleza. E por último, para a gente finalizar o teste, para que essa condição aqui não seja satisfeita, ele tem que ter que nota? Menor que 6 e maior que 4. Então, se ele tiver um 2, ele está o quê, pessoal? Reprovado, né? Ó, ele nem entra nessa, maior ou igual a 6,
e nem entra nessa aqui, menor que 6 e maior que 4, né? Ó, então vamos executar aqui. Show de bola. O nosso aluno tá o quê? Reprovado, tá? Então essa primeira parte, para a aula não ficar muito grande, eu vou finalizar aqui, certo? Em relação à estrutura composta, a estrutura simples e os nossos operadores relacionais e lógicos. Ok? Tranquilo? Muito fácil, né? A ideia agora é o quê? Praticar, tá bom? Show de bola? Show de bola, tá? Valeu, um abraço.